Ao considerar o assunto da justiça, é importante notar sua ligação com a justificação. Observamos que, em outro vídeo, que a justificação significa declarar uma pessoa justa. A justificação afeta a minha posição. Eu fui declarado culpado diante de Deus, mas pela fé em Cristo fui declarado justo pelo mais alto tribunal do universo. É isso que nós temos em Romanos capítulo 8, versículo 1. No grego, como no hebraico, as palavras que traduzimos em português como justiça e justificação pertencem ao mesmo grupo de palavras. É difícil definir as palavras hebraicas ou gregas em questão por um único equivalente em português. Como observa muito bem o dicionário Vine, esta palavra no grego é um caráter ou qualidade de estar certo ou justo. Ou seja, ele qualifica esta palavra como certo ou justo. As palavras justo e justiça incluem as ideias de um relacionamento correto e de uma posição diante de Deus. Isto levará às ações corretas em minha vida e a qualquer coisa que seja certa ou justa, que esteja de acordo com a vontade de Deus. A justiça se manifesta no caráter essencial de Deus, como sugere o Salmo, capítulo 97, versículo 2, onde diz: nuvens e trevas o cercam, justiça e juízo são a habitação do seu trono. A justiça de Deus é tão eterna quanto a sua pessoa. Salmos, capítulo 119, versículo 142. Lemos na Bíblia que a justiça de Deus se vê em suas ações, seu governo, sua fidelidade, sua justiça e lei, enfim, são todos justos. Quando o Senhor Jesus orou antes de estar no jardim do Getsemane, ele se dirigiu a Deus como Pai. João capítulo 17, versículo 1, ele o chamou de Pai Santo, em João capítulo 17, versículo 11, e Pai Justo, em João capítulo 17, versículo 25. Muitas vezes tem sido apontado que em relação à sua natureza, Deus é santo, e em relação ao seu caráter, Deus é justo. A maneira como o Salvador se dirigiu a Deus é um exemplo para nós. Quando oramos, no Antigo Testamento é dado o testemunho da justiça do Senhor Jesus. Somos lembrados de profetas como Isaías: com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos. Isaías capítulo 53, versículo 11. Esta profecia no Antigo Testamento falava do Senhor Jesus, chamando ele de justo. Ele é chamado de renovo de justiça em Jeremias capítulo 33, versículo 15, e de justo em Zacarias capítulo 9, versículo 9. O testemunho também é dado a ele, ao Senhor Jesus, no Novo Testamento. A esposa de Pilatos disse: não te envolvas na questão deste justo. Mateus capítulo 27, versículo 19. O centurião na cruz disse: certamente este era um homem justo. Lucas capítulo 23, versículo 47. Ele é referido como justo em Atos capítulo 3, versículo 14 e em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. O juiz ou o justo juiz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 e como justo em 1 João capítulo 2, versículo 1. Como crentes, nos regozijamos em considerar aquele que se moveu por Deus em uma cena de impureza, que em sua própria pessoa era e é intrinsecamente santo e justo. Desde o início, no Jardim do Éden, testamos, por meio de obras, o esforço humano obter o favor de Deus. Das 14 acusações apresentadas contra a humanidade em Romanos capítulo 3, do versículo 10 a 18, a primeira delas nos lembra: não há um justo, nem um sequer. Somos contaminados pelo pecado e qualquer esforço nosso nunca alcançará uma posição justa diante de Deus. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías capítulo 64, versículo 6, mas a Bíblia diz mais:
porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus. Romanos capítulo 10, versículos 2 e 3. Somos lembrados de que a salvação não é por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, segundo a misericórdia de Deus, Ele nos salvou. Tito capítulo 3, versículo 15. Um dos principais temas enfatizados no livro de Romanos é a justiça. A forma do substantivo do grego ocorre 36 vezes no livro de Romanos. O livro começa com 3 afirmações pessoais de Paulo. Diz assim: sou devedor, Romanos capítulo 1, versículo 14. Estou pronto, Romanos capítulo 1, versículo 15. E não me envergonho do evangelho de Cristo, Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele então passa a citar as razões pelos quais não se envergonha do evangelho. Inerente ao evangelho está o poder de Deus para a salvação. Isto Paulo cita. Nesta mensagem, a justiça de Deus é revelada, Romanos capítulo 1, versículo 17. Esta frase, a justiça de Deus, tem sido interpretada de diferentes maneiras. Alguns sugeriram que significa a justiça que o próprio Deus exerce, ou a justiça como um atributo ou qualidade de Deus. Elas não se encaixam no contexto de Romanos capítulo 1, versículo 17, ou Romanos capítulo 3, versículos 21 e 22. A justiça de Deus expressa a origem. Tomado nesse sentido, é uma justiça que vem de Deus e é provida por Ele. Nesse caso, toda a expressão significa uma justiça de Deus, a posição correta que Deus dá, um significado que é exigido em Romanos capítulo 3, versículos 21 e 22, e também no capítulo 10, versículo 3. E fica bem claro pelo uso da preposição em Filipenses capítulo 3, versículo 9. Vamos ler esses versículos para que você entenda o assunto que estamos tratando aqui, quando eu estou citando esses versículos, mas talvez você leu, mas não lembra, ou talvez nunca tenha lido. Vamos ler então. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Note. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, ou seja, a justiça de Deus se manifestou agora sem a lei. A lei, os 10 mandamentos ou os vários mandamentos que tinha a lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. É isso que nós temos em Romanos capítulo 3, versículos 21 e 22. Já em Romanos capítulo 10 e 3 diz assim: porquanto os judeus, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E em Filipenses diz assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Ou seja, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Isso está em Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9. Esta justiça de Deus é recebida pela fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 22. Um dos erros ensinados pelos reformadores é que ainda é perpetuada hoje, ou seja, este ensino errado, que ainda é perpetuado hoje, que continua sendo ensinado errado, é que, pela fé, recebemos a justiça de Cristo e que a justiça de sua vida é imputada ao pecador crente. Isso não é bíblico, pois a frase a justiça de Cristo não é mencionada nas Escrituras. Nossa posição diante de Deus não se baseia na vida justa do Senhor Jesus, mas em sua morte expiatória.
Na conversão, não recebemos a justiça pessoal de Cristo. A retidão pessoal de uma pessoa não pode ser transferida para outra. Isto não é doutrina bíblica. Recebemos uma posição justa diante de Deus, isto sim, que foi provida por Deus por meio da morte do Senhor Jesus. O Novo Testamento deixa claro que a vida de um crente deve ser marcada pela retidão. Somos lembrados que devemos viver sóbrio ou sóbria, ter uma vida sóbria, justa e piamente neste século. Tito capítulo 2, versículo 12. A vida justa deve caracterizar a vida de todos os crentes. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Os resultados disso, ou seja, desta vida justa, correta, piedosa, serão manifestados nas bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículos 8 e 9. Seria difícil concluir sem mencionar que a justiça marcará o reinado milenar do Senhor Jesus. Neste período de 1000 anos, um rei reinará com justiça. Isaías capítulo 32, versículo 1. No milênio, a justiça reinará, porém no estado eterno, depois do milênio, a justiça habitará. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. O Senhor disse ao apóstolo João, em Apocalipse: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um, segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, do versículo 10 ao 12. Como crentes que vivem em um mundo de pecado e injustiça, ecoamos o sentimento de João, o apóstolo, no fim do seu livro em Apocalipse. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20.